Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Renato Mateus e nós estamos começando mais uma live no canal Prof. Renato Mateus. E hoje nós vamos responder uma pergunta que eu achei bastante interessante porque ela divide opiniões, tá? Então na live de hoje nós vamos responder uma pergunta de um estudante, de um aluno da cidade de Maringá. Ele que se chama Antônio Almeida Siqueira. Antônio Almeida Siqueira faz a seguinte pergunta. Ele lança aqui uma indagação. Achei muito interessante. A pergunta é a seguinte: professor, como saber quais foram os melhores presidentes que o Brasil já teve? E aí, como responder essa pergunta? Já vou adiantar. Divide opiniões, tá? Essa pergunta divide muitas opiniões porque vai depender do ponto de vista, vai depender da posição política partidária do estudante, do indivíduo que vai estar fazendo o estudo histórico para chegar a uma conclusão e de fato saber quais foram ou qual foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Isso vai depender do que é importante, do que é interessante para aquele estudante, para aquela pessoa que está querendo responder a pergunta, Antônio, que você mesmo fez, que é como saber, né, quais foram os melhores presidentes que o Brasil já teve. Agora pense, como saber qual foi o melhor presidente que o Brasil já teve? Isso vai depender, repito aqui, isso vai depender muito do que é importante para você. É importante para você saúde, investimento pesado por parte do Estado? Você acha que o Estado deve investir em saúde pública, em educação pública, em segurança pública? Ou você acha que o Estado deve abrir mão de serviços públicos como previdência social, educação, saúde, transporte? O Estado não deve ofertar isso, deve deixar a iniciativa privada, deve deixar as empresas privadas venderem esses serviços? Você concorda que o melhor presidente que o Brasil já teve, os melhores presidentes que o Brasil já teve, foram aqueles que atenderam, que olharam mais para os mais ricos, os banqueiros, os grandes fazendeiros, e abandonou os mais pobres, os cidadãos mais pobres? Bom, mas como eu faço para saber isso? Como eu faço para saber como foi o comportamento, quais foram os comportamentos de determinados presidentes, né, dos presidentes que o nosso Estado republicano já teve? Então é necessário, é claro, estudar a história. E não é tão difícil isso. Basta... hoje nós temos a internet, uma excelente ferramenta que possibilita o estudo, que possibilita a pesquisa, mas nós temos desde a internet até mesmo aos livros didáticos, livros aprovados, né, pelo Ministério da Educação, livros públicos que estão nas escolas, nas bibliotecas das escolas de todo o país. E eu me refiro aos livros didáticos, livros de 6º a 9º ano, de 1º ano do ensino médio até o 3º ano. São livros importantes. Quais devem ser esses livros? Quais livros eu devo estudar para chegar a uma conclusão, para formular um ponto de vista a respeito dos governos republicanos? Os livros de história, principalmente livros de história, mas também os livros de sociologia, de filosofia. Esses livros eles trabalham com questões discutidas, estudadas cientificamente pelas chamadas ciências humanas. Nós vamos ter, por exemplo, em sociologia, assuntos relacionados à política que foram estudados, averiguados pela ciência política, pela antropologia, pela história, enfim. Então, respondendo a sua pergunta, Antônio, como faço, para saber quais foram os melhores presidentes que o Brasil já teve? Eu não posso aqui, é claro, eu não vou falar assim, olha, eu acho que esse foi o melhor presidente. Mas para ajudar você a encontrar essa resposta, estude os governos, estude principalmente, se você quer saber, se a pergunta, é claro, é referente aos presidentes, você deve estudar fazer um estudo desde o primeiro presidente da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, até o presidente atual.
Então, o Brasil vai ter vários períodos históricos, períodos republicanos, né? República Velha até 1930, depois vamos ter o governo Vargas, a era Vargas, a partir de 1930, em 45 nós vamos ter o fim o fim do governo Vargas, né? Ou seja, até, né, o fim da era Vargas, depois um período republicano, um período democrático, republicano democrático, a volta de Getúlio Vargas, mas a volta sendo eleito por meio de eleições democráticas. Vamos ter depois governos de Juscelino Kubitschek, Jânio, João Goulart, ditadura militar, os presidentes, os generais, né, os ditadores. Depois vamos ter o período do fim do regime militar, a redemocratização, 88, 89, o governo Sarney. Depois vamos passar pelo governo Collor, impeachment do governo Collor, Itamar Franco, o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, FHC, duas gestões. Depois o governo Lula, a era PT, a era Lula, Lula e Dilma. Enfim, depois vamos ter impeachment da ex-presidente Dilma, governo do ex-presidente Michel Temer. E agora o atual presidente do Brasil, que eu não vou citar o nome aqui. É importante que você faça um estudo científico, um estudo histórico sobre como foi a educação pública nesses governos, qual foi o comportamento dos presidentes para com a educação, com a saúde pública, a previdência, geração de empregos, aumento do salário, de combate à extrema pobreza. Quais foram os presidentes, né? Quais foram aqueles que mais atenderam a classe trabalhadora, os camponeses? Então é importante que você faça esse estudo para chegar a uma conclusão. Isso é importante por quê? Porque a partir do momento que você faz um estudo histórico, né, que você faz uma análise profunda sobre o período republicano brasileiro, a partir do momento que você estuda esses presidentes, esses ex-presidentes, os presidentes que já nem sequer mais são vivos, a maioria, né, não são mais vivos, quando você estuda esses períodos, esses governos, você consegue de fato fazer uma espécie de julgamento, você consegue identificar. Aí, é claro, vai partir do princípio da parcialidade, é claro, porque nós temos um modo de entender, de compreender a política, de compreender o mundo, de compreender as questões sociais, e aí você vai chegar a uma conclusão e a resposta é sua, a resposta é tua, tá? Então aqui eu não vou nem responder. É claro que eu tenho com base com base em minha carreira, com base nos anos de estudos, eu posso citar três, né? Eu tenho para mim 3 presidentes, os 3 melhores presidentes que o Brasil já teve. Mas para que eu chegasse a essa conclusão, foi necessário o quê? Estudo. E não ficar acreditando, dando ouvidos, dando atenção para aquilo que muitos dizem aí nas redes sociais, na própria televisão, é claro, nas conversas do cotidiano, né, do dia a dia, sempre falo assim, nas conversas de esquina. Então é importante que você estude para você não cair em ideologias, para que você não caia em ideias falsas, mentirosas, no senso comum, ideias que não são científicas, que não são verídicas a respeito do presidente atual, do governo atual, dos ex-presidentes, né, dos governos anteriores. Então é importante que você faça esse estudo. Então, Antônio Siqueira de Almeida, estude para que você consiga chegar a uma resposta que seja tua, com base nos seus estudos. Aí, portanto, você saberá quais foram os melhores presidentes que o Brasil já teve. Então, como faço para saber quais foram os melhores presidentes que o Brasil já teve? Estudando história, estudando sociologia. Tá? Isso é muito importante. Se utilizando da internet para fazer esses estudos, dos livros didáticos, então é muito importante que você faça isso. Bom, se você gostou dessa live, entre tantas outras, se inscreva no canal Prof. Renato Mateus. Se inscreva no canal, ative as notificações. Aqui embaixo
no sininho para você receber as notificações e comente, participe. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima live.